Mas agora, escala 6 por 1? Vambora. Vamos, né? Vamos bater esse papo. A proposta de mudança da escala 6 por 1 tem gerado debates, né, em todo o país e desperta o interesse de trabalhadores, empresários e especialistas. A discussão envolve temas que vão desde a organização das jornadas até a qualidade de vida. Mas embora o assunto esteja em evidência, muita gente ainda tem dúvidas sobre o que pode mudar na prática e como empresas e profissionais podem se preparar para um novo modelo de trabalho. Então vamos entender o assunto e esclarecer todas as nossas dúvidas. Quem nos explica é a conselheira administrativa Ana Cláudia Viana. Seja bem-vinda, Tudo bem de Aninha. novo? Seja bem-vinda. Tudo bem, meu amor? Tudo Seja bem-vinda mais uma vez. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Quando a gente fala da escala polêmica 6 por 1, o que a gente está falando? O que essa mudança pode provocar, Aninha? Bom, essa mudança, ela impacta 15 milhões de trabalhadores brasileiros e brasileiras, né, que ainda estão na escala 6 por 1. Então, ela vem tardia, né? Ela já não é um reflexo do que está acontecendo no mercado de trabalho, mas ela veio em excelente momento e ela vai impactar toda essa gama de brasileiros que terão mais qualidade de vida, né? O principal motivo dessa mudança é isso da qualidade de vida. Lembrando, né, que a escala 6 por 1 é o trabalhador que trabalha 6 dias e tem uma folga na semana. É muito comum em comércios, né? Até mesmo aqui no nosso meio, em televisão. É muito fácil a gente encontrar trabalhadores que estão nesse meio e a partir da mudança eles iriam trabalhar 5 dias e folgar 2 dias. Exato. O que teria mais tempo para ficar com a família, com os amigos, para cuidar da saúde, né? A intenção é melhorar a qualidade de vida e dar mais tempo para as pessoas fazerem outras coisas? Isso, de 44 horas semanais, vai lentamente aí fazendo uma transição para 40 horas semanais, né? O que isso impacta de 4 horas, né, a mais aí, a menos de trabalho na semana, o que é muito bacana e o que é muito importante para que as pessoas possam fazer o equilíbrio, igual você falou com o comentário aí anterior, né? Tudo na vida é um equilíbrio e hoje, principalmente essa geração nova, os nascidos depois do ano 2000, já trazem isso como demanda no dia a dia das empresas, né? Trabalhar menos, né? Então, a geração mais anos 80, né? A geração Z, ela vinha ali com uma ambição maior, um jeito de encarar a vida profissional mais aguerrida. E a geração nova não, a geração quer qualidade de vida, quer praticar esportes, quer ter momentos de lazer com a família, quer ter momentos para investir em intelectualidade, fazer um curso, né? Ou até se preparar para uma mudança de carreira. E quando você tem essa escala 6 por 1, fica muito mais difícil de você administrar aí o tempo extra, né? E a gente tem percebido, né? Eu acho que tanto as empresas como as pessoas que estão trabalhando, a gente tem falado da nossa saúde emocional, mental, que também virou lei agora. E um dos motivos provavelmente é esse, né? O excesso talvez de trabalho. Você falou um pouco dessas gerações, né? A geração da produtividade e da hiperprodutividade. Parece que você não podia parar de ficar quieto, né? Não posso descansar. Eu tenho que produzir, produzir, produzir. E agora a gente viu que a gente está colhendo alguns frutos que não são tão benéficos para a nossa saúde. Mas quando a gente fala em relação a esses horários, você falou assim, diminui 4 horas na semana, mas aumenta talvez a quantidade de horas por dia. O que vai funcionar assim para os trabalhadores para que eles folguem 2 dias? Isso, o ajuste, temos que deixar bastante claro que é para uma categoria, não é para todas. As pessoas que ganham acima de R$21 mil, o teto do INSS não entram nessa nova lei, assim, né? Não está atingindo elas. A escala, ela vai ser, né, folgar 2 dias, que preferencialmente serão sábados e domingos. Preferencialmente, não é obrigatório, né? Aí vai de acordo com a empresa e com o colaborador, dependendo do setor que a empresa, né, o meio dela. Então, o que muda mesmo de prática é essa organização onde eu vou ter 2 dias de folga. Isso vai ser
para que as empresas possam se planejar de modo devagar, né? Nós ainda temos 14 meses até chegar nas 40 horas semanais e 5 dias trabalhados, né? Ainda tem um período aí de adaptação para essas empresas, inclusive, que vão precisar substituir, incluir mão de obra, né? Porque nem todas vão poder ficar com o número de funcionários que tem atualmente, né? Provavelmente devam contratar mais, mas tudo isso, infelizmente, é tardio, porque depois da pandemia já houve uma revolução de como as pessoas estão lidando com o trabalho, né? Então ainda ela é insuficiente. Nós temos uma questão de trânsito, pessoas que trabalham em cidades metropolitanas, por exemplo, na região do Alto Tietê, que trabalham na Grande São Paulo, na capital, ou no ABC, que vão para a capital. São 2 horas de trânsito para ir, 2 horas de trânsito para voltar. Então ainda a gente tem que debater o home office, né? A escala de produtividade, não necessariamente só as horas trabalhadas, né? Aquele indivíduo, ele não pode trabalhar, fazer tudo que ele precisa fazer 2 vezes na semana presencial ou 3 vezes na semana presencial e resto home office. Então, e tudo isso é o início de um debate de como nós vamos, tanto as empresas como os colaboradores, vão se relacionar agora profissionalmente. Né? Mudou, isso é um fato. E eu acho que muita gente deve estar pensando assim, com essas horas a menos, né, trabalhando também menos dias na semana, isso vai impactar o bolso do trabalhador? O trabalhador vai ganhar menos por trabalhar, na teoria, menos também? Não mexe não pode mexer no salário, nem em nenhum tipo de bonificação, nada. Não pode ter nenhuma penalidade para o trabalhador, né? Isso é um benefício. E a gente, como planejadora financeira, como conselheira administrativa, tanto as empresas quanto os trabalhadores precisam sentar, conversar. Sempre a negociação é o melhor caminho, né? Ok, a lei está aí para ajudar, para incentivar essa conversa, mas as empresas também podem ser um pouco mais flexíveis na retenção de talentos, né? Hoje nós estamos enfrentando uma dinâmica muito difícil na contratação dos recursos humanos, né? Então, hoje, para o colaborador, é mais importante tempo livre, tempo de qualidade, um ambiente de trabalho que não seja tóxico, né? Que não tenha assédio moral, que não tenha exposição, né? Momentos que ele pode ter de criatividade, né? Que não, ele já chega do trabalho, pegou 2 horas de trânsito, ele já chega cansado. Então, para reter um talento, é legal a empresa conversar, negociar, porque as pessoas, elas motivadas, produzem mais e melhor. Com certeza. E você acha que isso vai fazer com que os grandes, né, as empresas, os próprios diretores e os gestores comecem a pensar mais sobre isso? Porque a gente sempre fala, e tem uma coisa que eu acho muito interessante, de pessoas quando vão sair de um trabalho. Às vezes, quando elas saem desse trabalho, elas mal são entrevistadas, né? Tipo, saiu, não quer mais, você vai embora. Mas muitas empresas já têm feito o contrário, têm entrevistado essa pessoa novamente para perguntar o porquê que você está saindo. Porque, de repente, é algo que a empresa está fazendo que não está legal e ele vai perder outras pessoas. Você acha que isso é um caminho contrário, que de repente vai trazer esse alerta? Realmente está trabalhando menos, mas está produzindo mais? Está melhor? Está mais bem-humorado? Você acha que é possível isso acontecer? Sim, acho que é possível. Acredito na negociação individual. Cada talento tem o seu ponto forte, o seu ponto a ser explorado, né? Então, às vezes, a pessoa produz mais em casa do que em loco. Às vezes, as pessoas precisam trabalhar em grupo, mas tudo isso precisa ser negociado e conversado. As empresas precisam ser um pouco mais flexíveis para diminuir esse fluxo de contratação também, né? Economiza para a empresa. E é bom para todos, né? E é bom para todos. A empresa vai ter o funcionário ali por muito mais tempo e o funcionário vai estar mais feliz e vai também estar mais feliz na vida pessoal. Tem perguntinha para você. Claro. Vamos lá.
A Aparecida, de Curitiba. Boa tarde, meninas. Muito boa essa pauta, é um tema importante nesse momento. Pela regra, o empregador não pode reduzir os salários, mesmo que diminua a carga horária, mas pode ter algum impacto em novas contratações, salários mais baixos. Isso é legal também, né? Não acredito que seja inteligente para a empresa trabalhar com salários mais baixos da categoria e até não pode fazer isso, né? Mas acredito que não seja um caminho que as empresas vão adotar, né? Mas com certeza essa empresa ela vai ter que contratar aí colaboradores para compensar horas trabalhadas dependendo do segmento, né? Principalmente as indústrias. Até porque tem salário base, né? Tem cada salário sindicato, base, cada isso, profissão acordo. tem o seu sindicato e ali tem o valor base. E daí, quando você vai ser contratado, você é para aquele mínimo daquele valor, né? E dependendo, claro, da função, da sua experiência, daí você vai almejando novos valores, né? Isso. Os sindicatos não vão deixar a gente na mão. Não, nem pode, né? Por A lei, favor. lei é lei. Lei é lei. Tá, a diretora falou que tem mais perguntinhas, mas antes disso, você falou um pouquinho da indústria, né? E eu venho de uma cidade turística, onde a cidade fica aberta a semana toda, Sim, sábado, isso. domingo. Não para. Provavelmente, esses setores do turismo, da indústria, serão os que vão ter que pensar mais em, de repente, ter contratações? Depende. Por exemplo, se é comércio e eu ganho ali a comissão, a empresa não vai ter um grande impacto, né? Porque eu trabalho ali com comissões, né? Vamos ter impactos se tiver que contratar CLT, pagar fixo, e essas coisas, como a indústria, por exemplo, que não tem a opção aí de comissionamento, né? E a parte... Se eu tenho que calcular a parte financeira da minha empresa, quanto que eu tenho de despesas, porque às vezes não necessariamente me dá lucro aquele um dia a mais. Às vezes não é um movimento, mas assim, eu coloquei ali que é a regra de funcionamento de tal hora a tal hora, né? De segunda a segunda. Mas se eu for apurar as minhas contas, às vezes, um dia não dá o lucro necessário. Então está todo mundo ali. Eu não vou precisar colocar outra pessoa. Então, cada caso é um caso. O que é importante é que seja visto as despesas, a entrada, as saídas, se tem fluxo mesmo nesse dia, se compensa eu pagar um funcionário para ficar aqui esse dia, né? Ou eu posso diminuir aí a escala de horário. Então, tudo é adaptável, mas é preciso ver primeiro quanto que eu tenho de despesas, quanto que eu vou ter de receita provável naquele dia de funcionamento. Nesse sentido, você acredita também que os contratos, né, que hoje em dia é chamado PJ, que não é o CLT, também deva crescer? Porque daí a empresa não teria um vínculo ali maior com o funcionário e não paga, na teoria, também aqueles gastos com o INSS, o salário conseguiria negociar um pouco melhor. Já é uma crescente, né, as pessoas trabalhando dessa maneira. Você acha que pode crescer também nesse sentido? Pejotização é um caminho sem fim, né? E ela é ótima para que o empresário foque no segmento dele. Então, por exemplo, Aparecida, local de comércio, o meu negócio é de comércio. Mas eu tenho que contratar, por exemplo, uma pessoa para limpeza ou para cozinha, dependendo da estrutura da empresa. Isso não é o nicho do meu mercado, não é isso que eu faço para sobreviver. Então, eu posso contratar uma empresa de limpeza, por exemplo, terceirizada, que é especialista nisso, que vai selecionar os melhores profissionais, que vai ter os melhores equipamentos e que vai exercer uma prestação de serviços mais eficiente. E eu não tenho que deixar de me preocupar com o nicho do meu mercado para olhar essas coisas que não vão fazer absolutamente diferença no meu faturamento, né? Então, a pejotização, sim, veio para ficar, né? É importante quem decidiu caminhar por esse caminho, né? Trilhar por esse caminho, que fique muito alerta a fazer o fundo de reserva, né? Porque já não vai ter o desconto do INSS, não vai ter aqui a colaboração ali para o futuro da aposentadoria. Então, é importante que essa pessoa entenda que agora ele é um empresário e tem obrigações com o futuro dele, né? A reserva de dinheiro pensando na aposentadoria ou
por exemplo, numa doença, num acidente, que ele não possa trabalhar, né? Porque daí ele não vai ter os benefícios do CLT ali para ele contar. Então isso tem que ficar bastante claro na mente dessa pessoa que deseja trilhar esse caminho. Boa. Aninha, seja sempre muito bem-vinda. Tem perguntinha, você responde pra gente no Instagram? Tá no Instagram, né, diretora? Tá no Instagram, Boa. A gente vai gravar com você daqui a pouquinho, então você aí de casa que fez a pergunta, né, vai ficar atento aí, porque daqui a pouco a Aninha vai estar no nosso Instagram também com todas as respostas postadas. O contato dela também tá aparecendo aí pra você. Qualquer outra dúvida pode falar diretamente com ela. Boa. Muito obrigada. Um beijo pra você, viu? Obrigada. Coisa linda.